Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é o seguinte. Você sabe o que é causa e consequência? Você sabe o que é causa e consequência? Você sabe qual que é a diferença entre causa e consequência? Você sabe me dizer qual que é a diferença entre causa e consequência? Alguém sabe? Causa é a origem, tá? É a origem do problema. Vamos dizer assim, a origem do problema. Consequência são os eventos que acontecem através daquela causa. Por exemplo, o que eu quero falar para você? Provavelmente, a maioria de vocês, assim como eu, tá? Assim como eu, sofre com dieta. Sofre com dieta, entendeu? Sofre com dieta, não consegue solucionar isso, sempre começa e para, começa e para. Então, assim, provavelmente você deve ser uma pessoa que nessa área vive buscando motivações. O que é, por exemplo, eu preciso ir numa festa tal, eu preciso ir num casamento, eu preciso fazer uma viagem, então eu vou usar isso como motivação para conseguir atingir um resultado físico bacana. Quando você, deixa eu pegar aqui, quando você busca uma motivação temporária para conseguir um resultado, você está apenas olhando a consequência. Exatamente. Eu, Eduardo, tá? Já pesei quase 200 quilos. Já pesei quase 200 quilos. E eu sempre buscava ferramentas para solucionar as consequências. Vivia começando a ter resultados, parava. Começava, parava. Começava, parava. E teve um momento que eu falei assim, peraí, isso está errado. Aonde verdadeiramente está o problema? Será que o problema está no meu excesso de fome? Enfim, onde é que está o problema? E eu consegui identificar que eu sempre olhava a consequência e não a causa. Quem aqui é minha aluna sabe. Quem aqui é a minha aluna sabe. Aonde está todas as causas que surgem problemas na sua vida hoje? Aonde está a causa? Quem aqui de vocês sabe? Aonde está a causa dos seus problemas hoje? Todas vocês. A sua causa, tá? A sua causa está, tá? A causa dos seus problemas está na sua criança ferida. Como assim, Eduardo, na sua criança ferida? Na sua infância, vai anotando comigo, tá? Na sua infância, escreva assim, ó, como se você estivesse falando para você mesmo, tá? Na minha infância, eu vi, ouvi e senti muita coisa. Ou seja, eu vi, ouvi e senti muita coisa. Na sua infância, você olhou a relação dos seus pais, tá? Você olhou a relação dos seus pais, a forma com que eles se relacionavam, e como você era uma criança, e a sua cabeça ela era como se fosse um HD totalmente em branco. Então, tudo que acontecia na sua visão, tá? Na sua audição, e no seu tato, vamos dizer assim, na sua forma de sentir, você ia assimilando dentro daquele HD. Ou seja, as experiências que você teve de relacionamento, que hoje você traz para a sua atualidade, elas advêm dos seus pais. E por que eu falo fraturas emocionais? Porque hoje, todas vocês tendem a repetir padrões daquilo que vocês mais odiaram na sua infância. Daquilo que vocês mais odiaram na sua infância. Por exemplo, mulheres que foram criadas dentro de um relacionamento dos pais, aonde o pai, às vezes, era alcoólatra, chegava só tarde em casa,
foi ausente, maltratava a mãe, etc. e tal. Tem dois tipos de mulheres que crescem nesse ambiente e lá na frente elas começam a ter alguns resultados mediante a isso que não é delas. Por exemplo, elas cresceram num ambiente assim, elas tendem a se relacionar com outros homens que têm o mesmo padrão de repetição do pai. Elas tendem a se relacionar com homens mais agressivos, alcoólatras. Por quê? Porque a criança dela foi impactada, foi gravada com a imagem e semelhança daquele homem. E por mais que ela cresceu com raiva, ela tende-se a se sentir atraída por esse tipo de homem. Por quê? Por quê? Porque naquela época a criança ferida, ferida dela não teve a condição de se defender, defender a mãe. E na fase adulta ela tenta, inconscientemente, tá, pessoal? Ela tenta de formas diversas formas provar para ela que ela pode sim resolver esse problema que lá na infância ela não pôde. A única forma que ela tem a resolver isso é entrando em relacionamentos com homens parecidos com o pai. E aí você me pergunta, Eduardo, tá, mas isso não é saudável, eu tenho um relacionamento assim, eu não me sinto saudável, eu quero sair dele, mas eu não consigo sair desse relacionamento. A explicação tá aí agora. Você não consegue sair desse relacionamento porque existe um ganho secundário. E o ganho secundário é a sua criança interior tentando resolver aquilo que ela não resolveu lá atrás. Por isso que você aceita estar em um ambiente assim. Porque você está tentando resolver algo que você não conseguiu lá atrás. Por que que o Eduardo está falando isso para vocês? Porque eu sou constelador sistêmico. Tá? Eu tenho cursos de constelação, não atuo como constelador, mas dentro dos meus treinamentos eu trabalho essa ferramenta de cura da criança interior. A gente vai fundo no processo, principalmente dentro do Master Mulher, a gente vai fundo nesse processo para ajudar vocês a curar a criança interior de vocês. Tanto é que as minhas alunas que estão aqui hoje, elas têm a consciência que tudo que acontece na vida delas hoje, a culpa não é de ninguém. A culpa nem é dos pais também. E elas têm a consciência, elas têm ferramentas para solucionar isso, tá? Esse é um dos exemplos, tá? Esse é um dos exemplos. A mesma coisa acontece com mulheres que na infância não conheceram pai, não tiveram a presença do pai, ou foram excluídas pelo pai, ou então excluíram o pai. Porque tem isso também, o filho às vezes exclui o pai. A filha às vezes exclui o pai, exclui a mãe, tá? Às vezes a filha exclui a mãe. E por ela fazer essa exclusão, ela tem essa falta. A criança ferida, ela tem essa falta, ela não teve isso. Então, quando ela se relaciona com outros homens, ela tende a buscar um pai. E aí algumas me perguntam, Eduardo, eu estou num relacionamento de tantos anos, eu amo a pessoa que está do meu lado. Só que eu tenho vontade de fazer sexo com outros homens. Eu tenho vontade, eu tenho, sabe, eu tenho vontade de ter outros homens. E eu não entendo isso, Eduardo. E aí a criança ferida dela explica isso para ela. Você ama esse homem como pai. E por você amar como pai, você não tem tesão. Você não tem vontade de ir para a cama. E assim você desperta interesse em outros homens, mas isso você não tinha conhecimento. Agora você tem. Por que que você está fazendo isso? Por que que você está fazendo isso agora? Porque lá no seu passado você não teve o seu pai. E a sua criança ferida está tentando resolver algo agora de forma inconsciente. De forma inconsciente.